Olá, sejam bem-vindos ao resumão do livro de Gênesis. O nome do primeiro livro da Bíblia é Gênesis, que vem de uma palavra grega. No hebraico significa no princípio. Trata-se do primeiro termo do texto hebraico. A palavra em grego significa origem ou princípio, podendo também ter o sentido de geração. Passando para o latim, Gênesis, de onde vem o nosso português. Gênesis é como seu nome indica, o livro dos princípios ou dos começos. Sobre a sua autoria, embora o livro não declare quem é o seu autor, há muitas evidências nos outros livros do Pentateuco e do Antigo Testamento que o autor de Gênesis é Moisés, principalmente porque muitas dessas citações incluem todo o Pentateuco, como sendo da autoria de Moisés, o qual os judeus chamavam-no e ainda chamam de Torá, os 5 livros de Moisés. Além dessas evidências internas, temos também a informação da tradição histórica, principalmente na época pós-exílica, e também dos vários historiadores. Sendo assim, acredita-se que Moisés é o autor de todo o Pentateuco, com exceção dos 8 últimos versículos, que falam da sua morte. Este trecho final do Pentateuco teria sido escrito por Josué, e também na tradição da Igreja, o livro de Gênesis tem sido designado como o primeiro livro de Moisés, e até agora nenhuma evidência em contrário tem sido capaz de invalidar essa tradição. Sendo então que o autor é Moisés, a data deve ser colocada em cerca de 1450 a.C. e terá sido escrita no deserto, no período em que Moisés cuidava das ovelhas de seu sogro. As teorias documentárias e fragmentadas dão outras datas, mas sem fundamento lógico no contexto das escrituras. Gênesis cobre um período aproximadamente de 2315 anos, da criação até a morte de José. Gênesis foi escrito como base para toda a Bíblia. Tira-se Gênesis do cânon e a Bíblia fica como edifício sem alicerce. Em outras palavras, ruiria toda a revelação. Tem sido chamado o viveiro das gerações bíblicas, pelo fato de nele se encontrarem todos os começos de todas as grandes doutrinas, referentes a Deus, ao homem, ao pecado e à salvação. O livro relata como se tornou necessária a redenção, devido o homem ter pecado e caído nas trevas, e como Deus escolheu uma nação a fim de que levasse a luz da verdade divina às demais nações. Agora vamos ver algo bastante interessante, que é o estilo literário do autor. Esse estilo de Moisés em Gênesis é um estilo abundante e minucioso, condescendente e popular, vivaz e dramático. Tem um colorido poético e fascinante com as anotações cronológicas e fórmulas esquemáticas, produzindo verdadeiras novelas no gênero da literatura propriamente dito. Por exemplo, José e os seus irmãos lá em Gênesis 37 a 50, como também outro gênero literário, que é um mito, de Gênesis 6, de 1 a 4, onde narra deuses como personagens. A saga etnográfica de Gênesis 16, de 4 a 14, e a saga local em Gênesis 11, de 1 a 9. Interessante, né? Você que curte literatura já tinha pensado no livro de Gênesis dessa forma? Contem pra mim aí nos comentários. Bom, vamos ver aqui então o esboço do livro. Gênesis começa com a criação de tudo. Sim, Deus criou os céus, os mares e a terra, criou as plantas, os animais, os peixes e os pássaros, criou até mesmo o ser humano à sua imagem e semelhança, e os colocou no jardim do Éden. Deus gostou do que fez, tudo era muito bom. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram sem pecados, mas tornaram-se pecadores quando desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore proibida. Sim, Eva foi enganada por Satanás em forma de serpente. Sendo assim, eles foram expulsos do paraíso e tiveram graves consequências. Com tudo isso, o homem herdou o que é chamado de natureza pecaminosa. Adão e Eva tiveram filhos, primeiro Caim, depois Abel. E aí já podemos ver a natureza pecaminosa se mostrando na vida de Caim, que matou seu irmão Abel por inveja. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, e o tempo passou e o ser humano se multiplicou muito na terra e se tornava cada vez mais perverso. No meio de uma multidão tão maldosa, Deus encontrou Noé, um homem justo, mandou que ele fizesse uma arca, pois ele enviaria o dilúvio.
Apenas ele, sua família e os animais que ele colocou na arca foram poupados, pois obedeceram a Deus. Deus protege aqueles que são fiéis a ele. Depois que todos saíram da arca, outra vez o ser humano se multiplica, mas por causa da tal natureza pecaminosa, novamente a terra se enche de pecado e maldade. O povo que quis construir uma torre que chegasse até o céu para a autoglorificação. Essa é a famosa Torre de Babel. Obviamente, Deus não aprovou. Acabou com tudo, confundindo as línguas para que ninguém mais se entendessem, e ainda espalhou as pessoas pela terra. Então, Deus escolhe Abraão para fazer uma aliança e promete que sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Ele recebeu a instrução para deixar a sua terra, peregrinar em Canaã, esperar um filho durante anos e então queimá-lo em sacrifício. Mas, obviamente, ele não precisou fazer isso. Era só um teste, que inclusive Abraão foi aprovado, e Deus mandou um cordeiro para o sacrifício em seu lugar. Essa história já nos aponta para o Messias, Jesus Cristo, que morre em nosso lugar como cordeiro para perdoar os nossos pecados. Mas antes de Isaac, Abraão, já idoso, teve um filho com uma serva de Sara, Ismael. Anos mais tarde, tem um filho com Sara. Esse sim foi o filho da promessa, Isaac. De Isaac nasceram os gêmeos, Esaú e Jacó. Como mais velho, Esaú tinha o direito à primogenitura, que a vende por um prato de ensopado vermelho, em um dia que chegou em casa muito cansado após a caça. Então, Jacó toma a bênção de Esaú, enganando seu pai, com um plano arquitetado por sua mãe Rebeca. Jacó teve que fugir da ira de Esaú, ao descobrir que ficou sem bênção alguma. Então Jacó conhece Raquel e se apaixona por ela, e trabalha 7 anos para o seu pai Labão, em troca do direito de casar-se com ela. Jacó, um enganador, também foi enganado por seu sogro e recebeu Lia no lugar de Raquel. Ele ficou muito furioso, porém fez um novo acordo com Labão, tomou Raquel como sua esposa e trabalhou ainda mais 7 anos por ela. Ele foi pai de 12 filhos e uma filha. Desses 12 filhos surgiram as tribos de Israel. Um desses filhos foi José, o filho preferido de Jacó, que ganhou inclusive uma capa especial e colorida, e que gerou grande inveja em seus irmãos. José teve 2 sonhos onde basicamente significava que os irmãos e os pais se curvavam diante dele, e o mocinho, ao invés de guardar para si, revelou aos irmãos, o que gerou ainda mais raiva. Sendo assim, certo dia, seus irmãos planejavam acabar com sua vida. Mas o irmão mais velho de todos foi sensato e impediu tal abuso. Porém, José não escapou de ser vendido por seus irmãos, que disseram ao pai que o seu filho havia morrido. José é levado ao Egito, e em 13 anos ele passou de escravo e preso para governador do Egito. Primeiro, ele foi vendido ao Potifar, o capitão da guarda de Faraó. José foi abençoado e administrava toda a riqueza de seu senhor. Como um homem de boa aparência, a mulher do chefe não resistiu e começou a cobiçá-lo e a tentá-lo todos os dias. José, porém, foi fiel a Deus e evitava ficar perto dela. Olha que lição, hein? Evite as tentações e fique longe delas. Mas teve um dia que a mulher de Potifar agarrou a sua roupa e pediu para que ele se deitasse com ela. Mas o moço, fiel a Deus e ao seu patrão, saiu correndo, sem olhar para trás, deixando a sua roupa nas mãos daquela mulher, que se aproveitou e acusou José injustamente de querer forçá-la a algo. Potifar acreditou na mentira de sua mulher e mandou José para a prisão. Olha aí, quantas vezes fazemos as coisas certas, mas somos injustiçados, não é mesmo? Mas José não murmurou, permaneceu fiel, até mesmo naquele local horrível. O Senhor o abençoou e ele se tornou administrador da prisão. Certo dia, o copeiro e o padeiro do faraó foram presos, lá onde José estava. Cada um deles teve um sonho, e José os interpretou. Tudo aconteceu como José predisse. O copeiro foi restituído em seu cargo e o padeiro morto. Quando completou 2 anos que José estava na prisão, foi a vez de Faraó sonhar. Ele teve 2 sonhos que ninguém em sua corte conseguia interpretar. Ele ficou angustiado. Neste momento, o copeiro, aquele que estava na prisão com José, lembrou de José.
e contou ao rei como o hebreu tinha interpretado os sonhos e como havia acontecido tudo como ele havia dito. Faraó manda chamar José, conta seus sonhos e José também os interpreta. Ele disse que chegaria 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de fome. Além disso, Deus deu uma estratégia para o Egito enfrentar a crise. Faraó ficou admirado e colocou José como o segundo homem mais importante de todo o Egito, tornando-o administrador de tudo. Chegou o tempo de fome, e a terra onde seu pai Jacó, que ainda acreditava que José estava morto, também foi atingida. Então, os irmãos de José vão ao Egito comprar comida com ele, porém não reconheceram a princípio. José faz vários testes com eles, até que se revela aos irmãos. Foi um momento muito emocionante, de perdão e reconhecimento dos planos de Deus. Toda sua família se muda para o Egito, inclusive Jacó. Os anos se passaram, José morre e assim termina o primeiro livro da Bíblia. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais detalhes dessa história, além de ler na Bíblia, você pode assistir todos os vídeos de Gênesis aqui no canal Descobrindo o Evangelho. Não deixe de compartilhar esses vídeos com alguém. Deus abençoe a sua vida e nos vemos nos próximos vídeos.